Olá, estimado telespectador. Muito obrigada por estar ligado ao programa da Inclusão Social. Nesta edição, há muita informação por partilhar consigo. Para começar, vamos até Boane para ouvir os desafios dos membros da Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO. Falta de acessibilidade, barreiras para aceder ao mercado de trabalho, bem como a ausência de escolas especializadas são alguns dos desafios com que se debatem as pessoas com deficiência naquele ponto do país. Acompanhe a peça. O distrito de Boane está localizado a 30 quilômetros da cidade de Maputo. Elevada à categoria de município em 2013, ainda se debate com grandes problemas para sua municipalização efetiva, defendem membros da ADEMO em Boane. As dificuldades que nós enfrentamos são problema de vias de acesso. As rampas não têm tido em todas as escolas, então o que torna-se difícil, outros até acabam desistindo da escola. Por conta de campanhas de sensibilização, algumas escolas foram adaptadas para receber alunos com deficiência. Boa sede, as casas de banhos não tinham rampa, não tinham nada, mas agora já está-se a construir algumas casas de banhos, que agora estamos a pôr rampas ali. Então é um assunto que nós fizemos em conjunto. Trabalhamos do modo que pessoas com deficiência tenham acesso a todos os setores. Se na área da educação prevalecem vários problemas, o mesmo não se pode dizer da área da saúde, segundo deu a conhecer o vice-presidente daquela agremiação. A saúde também tem sido da mesma maneira, conforme nós temos dito. Nós aqui na associação temos um documento que diz que nós somos pessoas com deficiência, um cartão de membro. Então, na saúde, na verdade, pessoas com deficiência, quando vão lá, são atendidos da maneira como deve ser. Eles têm sido dado prioridade, são atendidos de boa maneira e quando chegam na farmácia, eles não são cobrados aquele valor de 5 meticais. O grande problema atual da vila de Boane é o de infraestruturas resilientes às chuvas. Por conta das mudanças climáticas, a vila de Boane tem sido ciclicamente assolada por cheias e a assistência a pessoas com deficiência muitas vezes não tem sido das melhores. Naquele período de cheias, foi muito difícil para poderem tirar as pessoas com deficiência para o centro de reassentamento e que nem passou nenhum meio de transporte para poder ajudar as pessoas. De lá para cá só tivemos apoio em termos de produtos alimentares enquanto estava a passar aquele tempo ali, mas de lá para cá tem pessoas que trabalham nas machambas, tem machambas, sei lá quanto, perderam muita coisa, mas agora há muito registro de pessoas que recebem insumos, mas na nossa associação nenhuma pessoa com deficiência que recebeu nenhum insumo. As nossas fontes apelaram por mais igualdade social, por forma a absorver as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Ao nível da vila de Boane, existem pouco mais de 200 pessoas com deficiência afiliadas à ADEMO. Mais de 1,3 bilhão de pessoas terão diabetes no mundo até 2050, segundo um artigo publicado na revista científica The Lancet. Considerada uma doença silenciosa, a diabetes pode causar problemas graves de saúde e, em alguns casos, a deficiência. Conheça a história de duas pessoas que perderam a visão após diagnóstico da diabetes e saiba como prevenir. Alexandre Pololo dedicou a sua vida transportando pessoas e bens, mas por conta de uma condição que afetou sua visão, teve de parar de trabalhar. Tudo começou quando eu conduzia, às vezes, quando eu vejo, eu sentia vertigens, costumava perder a visão, mas não tão assim continuamente, mas de pausadamente, até ao ponto que eu comecei a perder a visão pouco a pouco. Foi daí então que comecei a fazer o tratamento, a fazer a consulta.
Na tentativa de reverter sua situação, Alexandre foi submetido a algumas cirurgias. Porque mesmo operando, não podia voltar ao mesmo estado, porque podia correr o risco de ter um apagão total. Porque até aqui consigo ver coisinhas assim, não consigo ver nitidamente, mas vejo coisas como sombra, algumas cores mais vivas consigo ver, mas a curta distância. À semelhança de Alexandre, Carla Mussagi perdeu a visão e esta conta como tudo começou. Primeiro vi que a vista parecia... Estou com a impressão que a vista estava fraca. Tentei, tapei um olho, vi com um olho via melhor que o outro estava muito fraco. Eu, quando fiquei preocupada, fui ao hospital. Eu chego no hospital, a médica dizia, pronto, mandou-me fazer uma coisa de 6 exames. Depois de mais de 6 meses de tratamento, o diagnóstico menos esperado veio. Um belo dia desses, quando chego, os pacientes da doutora, dessa médica, passaram para a doutora Tapua. Acho que a minha médica estava de férias, então a doutora Tapua é quando descobre que tinha retinose pigmentar. É uma doença rara no mundo, mas que essa doença geralmente a pessoa já tem os sintomas ainda criança, mas comigo foi diferente, foi numa fase adulta. Chamou mais 3 colegas, todas foram unânimes no diagnóstico. Fiquei um tempinho, acabei indo à SUAS. Na SUAS, o médico também me disse a mesma coisa. É retinose pigmentar e que era rara no mundo e que não tinha cura. A condição tanto de Alexandre como de Lúcia tem uma causa comum: diabetes. Diabetes é caracterizado por altos níveis de glicose no sangue, resultantes de defeitos na produção de insulina, ação de insulina ou ambos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a condição está associada a 1,5 milhão de mortes todos os anos. Há vários tipos de diabetes. A mais comum é a diabetes tipo 2. 90% da população diabética tem diabetes tipo 2. Mas existe também a diabetes do tipo 1, que atinge menos de 10% da população diabética e atinge mais crianças, adolescentes. A sua fisiopatologia é diferente, em que as células do pâncreas ficam destruídas, por isso é que elas têm que fazer tratamento com insulina. Uma doença que surge gradualmente e que, se não controlada, pode causar a cegueira e outras patologias. A dificuldade visual é outra complicação da diabetes, que também, para a sua prevenção, é o mesmo que falei antes. Nós temos que controlar a glicemia, os lípidos, a hipertensão arterial, fazer com que esses valores sejam normalizados, com atitudes, mas também com medicação. As sequelas do diabetes muitas vezes são irreversíveis, mas o autocontrole pode ser a chave para evitar males maiores. Muitas das vezes estas complicações vêm por uma falha no seu controle, no controle da diabetes. E o controle da diabetes, que não é só a glicemia em si, que é muito importante, é a mais importante, mas outros fatores que muitas das vezes acompanham a hiperglicemia, a hipertensão arterial, os lípidos, e se este indivíduo é fumante, parar de fumar, moderar o consumo do álcool, fazer atividade física, tudo isto conduz para um bom controle. Em Moçambique não há dados, mas, ao nível mundial, esta condição afeta cerca de 4% da população. A percentagem das pessoas que perderam a visão varia muito, consoante cair de país para país. Há países que chegam a 2%, há países que chegam a 4%, depende. Em Moçambique não temos dados concisos ainda sobre esta percentagem. Merece ainda de um estudo.
Cuidar da saúde é realmente fundamental. Ainda prevalecem desafios para a classe docente em Moçambique. Entre os grandes constrangimentos, a falta de material didático e o rácio professor-aluno são os mais gritantes. Na peça que se segue, conheça a história de Álvaro Massinga, professor há mais de 13 anos, afeto a um instituto de formação de professores da Munhuana na cidade de Maputo. Massinga partilha os desafios de ser professor de Braille. Álvaro Massinga é professor há 13 anos e há 2 abraçou a carreira de formador de professores. Segundo conta, apesar do professorado ser uma profissão apaixonante, ainda prevalecem grandes desafios no país. Nós sabemos que toda e qualquer área profissional tem seus desafios. Os mais importantes que eu posso aqui arrolar tem a ver mesmo com a qualidade do material de trabalho. A qualidade do material de trabalho, incluindo também o próprio ambiente escolar, não é? Temos turmas numerosas, a falta de quase tudo, incluindo também, portanto, as condições salariais. Mas nem com isso deixa de exercer sua função com zelo. Explica os tipos de metodologia de ensino que tem usado para ministrar suas aulas aos seus formandos. Bom, são várias metodologias, cada professor tem suas. No meu caso, preconizo mais trabalhos individuais, trabalhos em grupo, tendo em conta que a educação atual é uma educação centrada no aluno. Então, com esse tipo de trabalhos, é possível que cada um deles possa ir ao encontro da informação com mais facilidade. Eu, como professor na sala de aulas, vou ajudando a conciliar a matéria e, se possível, repartir as turmas, no caso de turmas que cheguem a cerca de 100 a 110 alunos. Apesar de adotar metodologias centradas no aluno, Massinga disse ser desafiante a implementação do ensino inclusivo no país, por conta da exiguidade do material de apoio, tanto para os alunos como para professores. Para os alunos com necessidades educativas especiais, são muitos desafios. Estamos numa fase da dita inclusão, da educação inclusiva. E, neste sentido, nós temos como desafios, primeiro, a disponibilização, a preparação dos professores, não é? Estamos agora numa fase embrionária de formação de professores que sejam capazes de atender crianças com deficiência visual, mas ainda precisamos de mais trabalho. Em segundo lugar, nós temos a falta de material como um todo. O tipo de material para deficientes visuais é caro e as crianças com deficiência visual não têm acesso às escolas que com crianças com deficiência visual não têm esse material. Segundo dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, em Moçambique existem perto de 10 milhões de alunos. Atualmente existem 13.633 escolas primárias e 673 escolas secundárias, sendo que o déficit de professores para satisfazer a demanda situa-se em 12.000. Vamos a uma curta pausa. Não troque de canal, pois há muitas notícias por partilhá-las. Olá! Hoje vamos falar da campanha eleitoral. A campanha eleitoral é o período em que os partidos e seus candidatos procuram convencer os eleitores para votarem neles.
A campanha pode ser veiculada na televisão, rádio e jornais. Pode também ser feita na comunidade, através de comícios, conversa porta a porta com eleitores, entre outras formas. Neste período, os eleitores devem prestar muita atenção e avaliar a melhor proposta de governação. Só assim, podem decidir melhor em qual partido e candidato votam. A campanha começa a 26 de setembro e termina a 8 de outubro. Lembre-se, ninguém deve ser obrigado a votar em determinado candidato ou a revelar em qual candidato aposta. A escolha é individual e secreta. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto, com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua assembleia de voto. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, refletimos sobre os desafios dos membros da Demo em Mboane, dos perigos de uma vida sedentária, bem como sobre os desafios da classe docente em Moçambique. Neste bloco, há muita informação por partilhar consigo. Para começar, vamos falar sobre os direitos humanos, com vista a tornar o conhecimento das leis mais acessíveis às pessoas com deficiência. O FAMOD e parceiros organizaram mais um encontro para divulgar as leis. Além da divulgação, esta agremiação tem como objetivo influenciar a mudança de legislação nacional e torná-la mais inclusiva. Acompanhe a peça. Com vista a garantir que mais pessoas com deficiência tenham conhecimento sobre seus direitos, membros de OPDs participam da capacitação sobre o assunto na cidade de Maputo. Na verdade, trata-se de um treinamento, de uma formação em torno de um programa da Aliança Internacional da Deficiência, denominado BRIDGE. BRIDGE é um termo em inglês que significa ponte. E é a ponte entre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mediante os conteúdos, esse é o segundo módulo, já tivemos o primeiro no ano passado, e este segundo está realmente relacionado à Convenção e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, portanto, a relação entre eles, onde podemos nos ODS encontrar referências às pessoas com deficiência e como podem esses objetivos ou metas serem operacionalizados de tal forma a facilitar, a contribuir para que se verifique em todo o mundo a inclusão das pessoas com deficiência. Com a formação, espera-se que as pessoas com deficiência possam influenciar na criação de novas leis. Uma das responsabilidades que a Convenção remete aos Estados-partes é a elaboração,
é a aprovação de leis internas, depois da ratificação da Convenção, leis internas específicas para cada caso relacionados aos direitos das pessoas com deficiência. Leis específicas sobre trabalho e emprego, leis específicas sobre acessibilidades, leis específicas sobre educação inclusiva, leis específicas sobre coleta de dados e estatísticas, leis específicas sobre uma diversidade, uma variedade de direitos das pessoas com deficiência e nós devemos, portanto, exercer a pressão necessária, fazer a advocacia necessária, o acompanhamento e conferir aos Estados o apoio que precisam de nós para que esses direitos se materializem. Entre os diversos assuntos relacionados aos direitos humanos, a questão de direito ao voto mereceu especial atenção. Esse tema está relacionado com o artigo 29 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que faz referência à participação política e pública das pessoas com deficiência. E essa participação envolve não só o direito ao voto, no exercício do voto, mas também o direito de ser votado, de ser eleito, que é uma situação que em grande parte dos estados não se verifica ainda. Não é, por exemplo, as pessoas com deficiência psicossocial, algumas legislações limitam esse direito. Dizem, até são referidas como sendo pessoas com deficiência mental. Não têm o direito a votar e se não podem votar, também não podem ser eleitas. Alguns participantes do evento dizem ter estimado bastante e esperam que as ideias levantadas sejam implementadas. Estimei bastante em participar desta conferência e esta é a segunda vez a participar numa conferência igual. Espero participar mais vezes e, com isso, pretendo expandir o conhecimento para mais pessoas surdas. Creio que, desta forma, possamos alcançar o nosso objetivo. Refira-se que esta conferência faz parte de uma série levadas a cabo pelo FAMOD e tem como objetivo divulgar os direitos das pessoas com deficiência no seio deste grupo social. Há cada vez mais jovens com deficiência envolvidos na prática da avicultura no distrito de Dondo, na província de Sofala. A implementação desses projetos de rendimento só foi possível graças ao apoio de uma organização não governamental. Acompanhe. Amado Ismael é um jovem surdo que sofre de epilepsia, doença que causou a deficiência físico-motora. Ao longo da vida, enfrentou diversas dificuldades, mas nem com isso deixou de sonhar. Formado em gestão de negócios pela Young Africa Dondo, decidiu empreender como avicultor. Aproximei a ação social e apresentei as minhas preocupações, a minha situação da vida. Então, dali houve uma ideia de poder me adicionar numa das formações. E naquele dia diziam que podia cada um escolher uma formação ou área de formação que podia querer. Assim é que se foi as coisas e comecei a seguir a formação até aos momentos de hoje e só implementar o negócio. Amada e Luciana, parceiros de trabalho, falam dos desafios e ganhos de ser avicultor em Dondo. Por negócio, já me render alguma coisa, só consegui viver com o negócio. No princípio, nós fomos na formação juntos, em África. Depois da formação, fomos entregues os kits juntos, começamos a trabalhar juntos.
Para além de gestão de negócios, os jovens com deficiência beneficiam de outras formações com o apoio da Light for the World no âmbito do projeto Soria Somos Todos Iguais. A criação de pequenos negócios, onde a Light apoia em construção de algumas bancas, apoia também na formação de corte e costura, entregando as máquinas de corte e costura para poderem iniciar as suas atividades, e também entrega alguns produtos para iniciar alguns negócios, mercearia, entre outras atividades para aquelas pessoas que me referi como beneficiários desse projeto Soria Somos Todos Iguais. Para garantir a sustentabilidade dos projetos desenvolvidos pelos jovens com deficiência, estes participam de grupos de poupança. Vamos saber mais sobre a língua de sinais de Moçambique. Olá! Está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos? Fique atento à aula e conheça novos sinais. Abandonar, escolher, esconder. Vamos repetir? Abandonar, escolher, esconder. A nossa aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Sur de Moçambique. Está tudo dito. Obrigada pela atenção dispensada. Você pode continuar a ver e rever as nossas matérias e outros conteúdos. Só deve visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Sur de Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.